Senhor, no ano passado, no programa Espaço Público, dia 14, foi exibido de 14 de setembro, disse que acredita que pode haver um pedido de desculpas por parte dos militares em questão das torturas e tudo mais. Hoje, após essas manifestações pedindo a intervenção militar, a volta da ditadura, o senhor ainda acredita que é possível existir esse pedido de desculpas? Eu acredito e acho inevitável, porque houve graves violações de direitos humanos, elas foram perpetradas fundamentalmente por militares, em instalações militares, com recursos das Forças Armadas, e para que haja efetivamente a reconciliação nacional, é muito importante que haja o reconhecimento disto, né? Mais do que pedido de desculpas, o que eu tenho insistido é no reconhecimento. Que haja o reconhecimento, porque isto é que se busca com a verdade, né, de que esses fatos ocorreram, que as Forças Armadas tiveram esse protagonismo. A Comissão Nacional da Verdade, ela registrou mais de 200 mil casos de pessoas perseguidas. A jornalista Miriam Leitão também já declarou que foi torturada, os abusos, abuso sexual enquanto estava grávida, atacada por cobras. O caso também do Rubens Paiva, Stuart Angel, vários casos que a gente tem registrados. Então, é possível acreditar em uma punição a essas pessoas? As pessoas que cometeram os crimes que eu falo? A Comissão Nacional da Verdade propõe justamente que haja a responsabilização de todos aqueles que deram causa a essas gravíssimas violações de direitos humanos. Mais do que isso, o relatório contém a descrição dos fatos e, conforme a própria lei que criou a comissão determinava, o relatório contém a lista de autores. O que é necessário agora é que o Ministério Público proponha as ações e que o Judiciário dê guarida ao direito que manda que aqueles que são responsáveis por crimes contra a humanidade sejam processados e condenados. Qual consolo que a Comissão da Verdade pode proporcionar às vítimas? O primeiro aspecto importante é a revelação da verdade, né? Isto por si só é muito importante e foi a grande contribuição da comissão e foi para isso que ela foi criada, ou seja, para produzir um relatório, como ela fez, que são 3.500 páginas, que descrevesse os casos de execução, de tortura, de desaparecimento forçado e de ocultação do cadáver. As outras atribuições e iniciativas que decorrem disso, a proposição de ações penais, a mudança de legislação, não são da alçada da comissão. A comissão se extinguiu. Cabe agora ao Estado brasileiro dar continuidade a esse trabalho. O senhor acredita na possibilidade de haver uma revisão da lei da anistia? Eu não acho que há necessidade de revisão da lei de anistia. Muitos juristas já têm se manifestado no sentido de que a lei de anistia não pode ser utilizada para proteger aqueles que deram causa a graves violações de direitos humanos. Este é o entendimento que prevalece no mundo inteiro, não é? Na Argentina, no Uruguai, no Chile, aqueles que foram responsáveis por essas graves violações já foram processados, julgados, condenados e cumpriram pena e vêm cumprindo pena. O Brasil é o único país no Cone Sul, né, na América do Sul, em que isto não ocorreu. O coronel Malhães, ele morreu logo após o depoimento. O senhor acredita que tinham mais informações nesse caso, que não foram reveladas pela morte dele? O senhor entende que possa ter sido... Existe a suspeita de que ele teria sido prova queimada? O senhor acredita nessa possibilidade? Veja, que o coronel Paulo Malhães tinha mais informações, isto ele nos disse, que teria mais informações e deixou claro que poderia continuar a prestar depoimentos. Isto não quer dizer que ele tenha sido assassinado por conta do que disse a Comissão Nacional da Verdade, mas muita gente suspeita que tenha sido uma queima de arquivo e esta dúvida ainda existirá por muito tempo, não é? Qual é a sua opinião sobre isso? Veja, eu conversei muito com as autoridades de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que têm um entendimento de que houve o chamado latrocínio, né, o roubo seguido do assassinato, da morte. Eu não tenho por que duvidar daquelas autoridades e, portanto, esta explicação me parece consistente. Mas que há uma parcela grande da sociedade que não está convencida de que ele tenha morrido
em um assalto, isto é verdade. Como o senhor avalia, então, o silêncio dos militares? Para mim é a maior decepção, porque ficou evidente que foram as Forças Armadas que deram causa a tudo isso que aconteceu, e seria um gesto digno, seria um gesto de hombridade, seria um gesto de respeito à sociedade brasileira reconhecer isto, né? E reconciliar as Forças Armadas com a sociedade brasileira. A persistência dos comandantes militares, das lideranças militares, em continuarem sem reconhecer isto que é óbvio, que é público, que é notório, que está provado, é algo que paira como uma nuvem, né, ruim, né, sobre a sociedade brasileira. Nós precisamos afastar isso, assim como o Papa Francisco fez com a pedofilia. Reconheceu que isto tinha ocorrido na Igreja Católica, que não deveria ter ocorrido, que não era da tradição da Igreja Católica, e o assunto resolveu. A mídia deu grande destaque agora nos 50 anos da ditadura. O senhor vê que as coberturas da imprensa precisam dessas datas especiais? É natural que essas datas acabem sendo utilizadas não só pela imprensa, mas pelas organizações sociais, pelos partidos políticos, pela sociedade de maneira geral, não é? Isto se aplica inclusive à vida das pessoas, né? Os seres humanos costumam dar maior importância às datas redondas, né? Quando alguém faz 20 anos, 30 anos, 40 anos, portanto é compreensível que tivesse essa atenção maior, e foi muito interessante o fenômeno, porque realmente quando houve a passagem do cinquentenário do golpe militar em 1964, praticamente não houve comemoração, né? Isso mostrou que a sociedade brasileira, por mais que tenha críticas à política e aos políticos, aposta na democracia, não crê que vai encontrar uma solução que não seja pela via democrática. O assunto, o tema da Comissão da Verdade foi recebido logo com pompas, né, pelo Congresso, assim que foi instaurada a comissão. O senhor acredita que ela possa ter perdido a força nesse tempo, que o assunto mesmo perdeu essa, entre aspas, importância? Veja, ao longo dos trabalhos da comissão, a repercussão e a cobertura na imprensa foi muito significativa. A população acompanhou eventos como esse que você fez menção, do assassinato do coronel Paulo Malhães, são de conhecimento geral, ou seja, um tema que até então era restrito a uma parcela pequena da população brasileira, se tornou um tema de domínio geral, e talvez essa tenha sido a maior contribuição da Comissão Nacional da Verdade, que foi chamar a atenção para um tema que é muito relevante. Alguns militares reclamam dos equipamentos nas Forças Armadas, das condições obsoletas que estão recebendo. O senhor vê isso como uma possibilidade de retaliação por parte do governo? Veja, essa avaliação não corresponde à realidade dos números. As Forças Armadas têm sido beneficiadas com os maiores investimentos do Estado brasileiro. Individualmente tomado, o maior investimento do Estado brasileiro hoje é no submarino de propulsão nuclear que está sendo feito para a Marinha. Há o investimento na compra dos jatos Gripen, que vão substituir os nossos caças, os jatos suecos. E também o investimento no desenvolvimento do novo projeto da Embraer de avião que vai substituir o cargueiro Hércules. Portanto, o volume de recursos que tem sido aportado para o reequipamento das Forças Armadas é muito significativo. Então as Forças Armadas estão reclamando de barriga cheia, para dizer assim? Se nós formos examinar, né, o orçamento federal e o volume de dinheiro que tem sido colocado nesses projetos estratégicos das Forças Armadas, não há motivo para reclamação. E por isso mesmo, pela confiança que a sociedade tem nas Forças Armadas, a ponto de destinar recursos tão vultosos, é que as Forças Armadas devem, né, até na perspectiva da reconciliação nacional, reconhecer o papel que tiveram nesse período investigado pela Comissão da Verdade. Falando da Comissão da Verdade, quais as respostas que a comissão ainda não teve? Veja, a comissão se extinguiu, né? A comissão teve a condição de produzir um relatório com as informações que obteve. O que nós não obtivemos no tempo que nós atuamos? Informações das Forças Armadas sobre os desaparecidos políticos. É lamentável que mais de 200 pessoas
que foram presas pelas Forças Armadas ou mortas em combate, até hoje não se saiba onde é que estão os corpos dessas pessoas e até hoje as famílias não possam ter velado e enterrado os seus mortos. Se o senhor tivesse que esclarecer alguma dúvida em relação a toda a comissão, qual seria? Não entendi. Se o senhor tivesse que esclarecer alguma dúvida em relação à comissão, qualquer dúvida, por exemplo, dos casos desaparecidos, alguma dúvida, alguma coisa que ficou em branco em relação a toda a apuração que a comissão desenvolveu, qual seria o ponto a recolher, a consertar, assim, entre aspas, né? Esclarecer. É o que eu mencionei. Eu acho que a lacuna que fica, apesar de todo o esforço da Comissão Nacional da Verdade, é a localização dos restos mortais dos mais de 200 desaparecidos políticos. Isto é algo que ficou faltando no relatório porque as Forças Armadas não forneceram as informações que deveriam ter fornecido. Certo, obrigada. Obrigada. Tem um filme aí.